Vamos comentar aqui a respeito da Itaúsa, que reportou o resultado do quarto trimestre de 2025. A gente já esperava que seria algo bom, afinal de contas, 95% do resultado da Itaúsa vem do Itaú, que a gente já sabe que foi um resultado muito bom em 2025. Mas e agora, hein? Itaúsa quase 13,50. Ela está num bom preço ainda? Sendo que ela chegou a encostar aqui no topo, na casa dos R$ 15? Primeiro, note o seguinte, que ao olhar para Itaúsa e múltiplo frio preço-lucro, ela estaria negociando a 9,10. Acontece que isso aqui está pegando os últimos 12 meses. E, considerando que a Itaúsa vem crescendo seu resultado de maneira consistente, especialmente por conta do Itaú, o nosso lucro líquido projetado para a Itaúsa no ano de 2026 fica acima de 17,5 bilhões de reais, de tal modo que esse múltiplo iria para 8,5 vezes. Algo muito próximo do que foi praticado ao longo de 2025. Importante ressaltar o seguinte, que olhando aqui para a estrutura acionária do Banco Itaú, você vai notar que a Itaúsa, ela é a controladora efetiva do Itaú. Sim, ela detém o controle acionário. Por quê? Porque é o seguinte, a Itaúsa, ela é dona de 50% das ações ordinárias da holding IUPAR. E essa holding aqui, olha só, ela é dona de 51% das ações ON do Itaú. E a própria Itaúsa detém 39% das ações ON ordinárias do Itaú. O que isso significa? Significa que a Itaúsa detém ações ordinárias aqui diretamente no Itaú e mais ações ordinárias aqui por meio da IUPAR, ultrapassando 60%. De tal modo que é a controladora definitiva do Itaú. É por isso que a gente diz que 95% do lucro da Itaúsa vem do Itaú. E de onde que a gente tira isso? Isso é facilmente extraível do relatório da administração da Itaúsa. Porque o que acontece? Deixa eu te mostrar aqui no relatório o desempenho operacional e financeiro da Itaúsa. Tá vendo aqui? Resultado recorrente das empresas investidas. Aqui você tem setor financeiro e setor não financeiro. Então, pegando aqui 2025 como um todo, o resultado total da Itaúsa foi de 17,6 bilhões de reais. Não é o resultado líquido, tá? Você tem que descontar ainda as despesas administrativas e tributárias, além das doações feitas pela Itaúsa. Aí você chega no resultado líquido que foi de 16,5, como está aqui, 16,5 bilhões de reais de lucro líquido para a Itaúsa. E desses 17,6, 16,6 veio do Itaú e 1,1 das demais participações, que são Desco, Alpargatas, Motiva, Egea, Copa Energia. Detalhe, note o seguinte, que em Desco você teve uma queda forte no resultado de 77%, contudo, as demais participações voaram, fazendo com que, no final das contas, o resultado da Itaúsa tenha avançado no setor não financeiro em 42%, então um grande potencial temos aqui, ao passo que em Itaú o avanço foi de 10%, mas, como eu disse, o grande foco é o Itaú. Por quê? Se o Itaú me deu um resultado de 16,675 e o meu resultado total foi de 17,594, 94,7% veio do Itaú. Mas a tendência é isso aqui reduzindo ao longo do tempo com o avanço dos resultados dessas outras participações que não são do setor financeiro. Então veja que no setor financeiro eu tive um avanço de 10%. Mas como aqui eu tive 42%, no final o lucro da Itaúsa avançou 11,5%. Então hoje, particularmente, só por isso aqui, diante dessa diversificação, eu vejo que Itaúsa se tornou uma melhor opção do que o Itaú. Porque você tem uma posição pequena ali de 5% do resultado total que vem crescendo, ainda que de forma diminuta por ser uma participação menor, mas que tem crescido muito mais do que o Itaú. Então isso é muito bacana. Em relação ao resultado próprio da Itaúsa, como assim? A Itaúsa é uma holding, é como se fosse um grande fundo de investimento que tem essas participações. Como que é avaliado esse resultado dela aqui de 17,6? É a partir do método de equivalência patrimonial. É de acordo com o quanto ela tem de Itaú, o quanto que ela tem de Desco e etc. E a partir dessa participação que ela tem, eu faço um cálculo proporcional ao resultado dessas empresas. Então, se eu tenho 50% de Itaú, só um exemplo aqui, tá? Se eu tenho 50% de Itaú e o Itaú deu 30 bilhões de lucro, por equivalência patrimonial, eu tenho 15 bilhões de lucro. É isso que significa esse lucro aqui. Assim sucessivamente. É assim que funciona, tá? E aí eu pago imposto mesmo que eu não tenha recebido
recebido tudo isso de dividendo. O dividendo é independente, então existe esse bloqueio para acessar o lucro da outra empresa. Isso pode gerar um certo desconto de holding. Mas não só isso, o desconto de holding vem de outros fatores. Um deles é o fato de que eu tenho uma estrutura na holding, que é um gasto, né? Então olha só, é como se fosse uma taxa de administração. Então eu tenho o resultado próprio. Resultado próprio são despesas, né? Então o que você tem? Despesas administrativas, que não teve aumento, ficou em 177 milhões de reais. Isso é muito positivo, legal, não teve aumento. Você tem despesas tributárias e aqui existe uma ineficiência que vai acabar. Essas despesas tributárias decorrem de PIS/COFINS, que agora com a reforma tributária eles vão se chamar IBS-CBS, que são tributos, que é o seguinte, que até então eles eram, por entendimento da Receita Federal e até do STJ, eles eram objeto de tributação sobre juros sobre capital próprio recebidos pela Itaúsa. Então, a Itaúsa recebe JCP principalmente do Itaú, e esse JCP, que é pago mensalmente pelo Itaú, esse JCP ele sofria, ainda sofre na verdade, vai acabar a partir de 2027, conforme essa lei da reforma tributária. PIS/COFINS. Isso não vai mais poder ser feito. Então, aqui em despesas tributárias, isso vai acabar, de tal modo que a empresa poderá ter uma economia de aproximadamente 600 milhões de reais, só aqui em despesas tributárias. Isso representa mais de 3,5% do resultado líquido da companhia. E isso até então está gerando desconto de holding, a princípio. Então veja, algumas vantagens que eu vejo na Itaúsa. Primeiro, essa ineficiência fiscal que vai acabar a partir de 2027. O fato de que as empresas do setor não financeiro estão reportando resultados mais interessantes, com exceção da Desco. E a gente vai olhar também para o desconto de holding, se ele está excessivo em relação à sua mediana, que eu já antecipo para você é de 20%. Inclusive, eu tratei sobre isso aqui na comunidade FMI por meio de um relatório de análise. Aqui na comunidade você tem relatórios de análise de ações, além de fundos imobiliários, e a minha planilha de valor intrínseco, onde eu coloco o valor intrínseco das ações e a margem de segurança. Além disso, aqui você conta com o meu curso Formação Mira Invest, de análise de ações, fundos imobiliários, renda fixa, etc. E ainda os vídeos exclusivos que ficam disponíveis também para os membros do YouTube. Recentemente publiquei vídeos sobre Arezzo, Multiplan e Vivara, além da Alus. O membro pede, eu venho e trago em um vídeo exclusivo. Então conheça a minha comunidade Formação Mira Invest no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Continuando sobre o desconto de holding, a mediana é 20%. No mínimo a gente deveria esperar um retorno, um regresso a essa mediana em virtude dessa ineficiência fiscal que eu comentei aqui contigo, que vai findar a partir de 2027. E hoje esse desconto ele está em 23,8% aproximadamente, um desconto elevado. Então aqui eu já espero uma queda nesse desconto, se o mercado for eficiente na precificação, obviamente. E o que é esse desconto? As participações da Itaúsa, elas totalizam, descontada a dívida, tá? Que é o NAV, é o Net Asset Value, é o valor líquido dos ativos, quase 210 bilhões de reais. Só que a Itaúsa, na data da publicação ali do relatório, valia 160 bilhões. Só que agora, veja, a Itaúsa teve uma correção de mercado aí por conta da guerra, ela está valendo 150. Então esse desconto de holding está bem próximo hoje de 24%. Sendo que outro ponto que pode adicionar desconto de holding é a alavancagem financeira, porque eu tenho despesas tributárias, isso eu vou acabar com essa ineficiência fiscal. Eu tenho as despesas administrativas que não cresceram e eu tenho as despesas financeiras, que é pagamento de juros da dívida. Mas desde 2022 a empresa vem gerindo muito bem essa dívida, aumentando o prazo de amortização, que é o prazo médio da dívida. Eu venho reduzindo o custo médio, que agora caiu de CDI mais 1,54 em 2024 para CDI mais 1,11. E outro detalhe, é outro gatilho que a gente pode ter aqui. Se a minha dívida é CDI mais 1, com o CDI tendo uma expectativa de queda nesse ano de 2026, eu poderia ter mais um gatilho de geração de valor para a Itaúsa, seria um menor volume de pagamento de despesas financeiras, que teve uma elevação de aproximadamente 1% na comparação anual, mas não é algo preocupante, já que se você compara aqui endividamento bruto sobre os proventos recebidos pela Itaúsa, está em 0,2, muito tranquilo esse endividamento aqui. E se você comparar a dívida líquida sobre o NAV, está em 0,2, então assim, isso aqui significa que nem 0,5% de todos os ativos líquidos, nem 0,5% é o tamanho dessa dívida líquida. Então é bem tranquilo, tá? Dívida líquida próxima a 1 bilhão de reais, não é preocupante. Veja, só de Itaú ela tem um lucro de quanto? De mais de 16 bilhões, então sossegado. Dividendos bastante elevados, claro, ano passado teve um payout bem alto de 76%, né? Será que a Itaúsa vai continuar
continuar mantendo esse payout? Não dá para saber, mas o dividend yield acabou acelerando para 14,7, mas eu não espero isso porque isso aqui tá pegando, né, os últimos 12 meses quando a Itaúsa não tinha se valorizado tanto. Mas eu diria que um dividend yield de 7 a 8% é bastante razoável, o que, considerando a alta nas ações que a gente teve aí nos últimos 12 meses, faz da Itaúsa uma das maiores pagadoras de dividendos da bolsa hoje em dia. Inclusive, ela soltou um fato relevante, JCP, que agora, lembre-se, tem uma retenção que não é só mais de 15%, mais de 17,5%, montante bruto aí de mais de R$ 1 bilhão, na prática 1,1 bilhão líquido para os investidores, Datacom, dia 19 de março. É um pagamento que não é muito relevante, percentualmente falando, mas é aquilo. Contribui para esse dividend yield que eu espero entre 7 a 8% em Itaúsa, com payout aí entre 60% a 70%. E considerando esse endividamento controlado, é bem provável um payout desse tamanho. Lembrando que a Itaúsa, por ser uma pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica, ela não vai ser afetada pela tributação dos dividendos em 10%, que só atinge a pessoa física. Então você, acionista de Itaúsa, se ganhar mais que 50 mil de Itaúsa, você será atingido. Mas a Itaúsa, por receber altos dividendos do Itaú, especialmente, ela não vai sofrer isso aí. Então ela não tem essa ineficiência fiscal. Senão isso provavelmente também geraria desconto de holding adicional em Itaúsa. Sendo que a Itaúsa entregou um retorno excepcional nos últimos 10 anos. A tragédia no mundo dos investimentos é a seguinte, e na nossa vida como um todo, a gente olha para o passado para tomar decisões a respeito do futuro. E não temos nada além disso. Mas olhar para o histórico pelo menos nos dá a seguinte conclusão: a gestão conseguiu fazer um bom trabalho. Se ela conseguiu fazer um bom trabalho consistentemente num prazo longo no passado, a gente pode esperar uma tendência de que isso seja também feito no futuro. Não na mesma magnitude, mas pelo menos um bom trabalho. É basicamente juízo de probabilidade, que não é certeza. Vamos diferenciar aqui. Lucro, tendência de alta clara, com exceção de 2020, que não vale contar. Esse lucro cresceu aí a uma taxa próxima a 10% ao ano, que é o que a gente espera de excelentes companhias, de tal modo que o meu valor intrínseco hoje fica em R$15, com meu lucro projetado de 17,6, e aqui eu não estou nem jogando os efeitos da eficiência fiscal lá em 2027. Eu nem estou considerando isso, de tal modo que a empresa estaria barata, mas é importante ressaltar que a gente busca comprar uma ação com significativa margem de segurança, como diz o Buffett. E hoje a margem de segurança está muito próxima a 15%. Ela está significativa? Pensando numa empresa de alta qualidade como a Itaúsa, é uma boa margem de segurança. Eu prefiro um pouco mais, é a minha preferência pessoal. É por isso hoje que meu preço para aportes em Itaúsa estaria abaixo de R$13. É claro que eventualmente eu posso estar subestimando o valor da empresa, mas como eu já tenho posição em Itaú, para justificar a inserção de Itaúsa, eu deveria ter um desconto maior. Até porque, mesmo Itaú ou Itaúsa podem deslizar em dado momento. E aí, nesse deslize eu poderia comprar mais barato, ou numa correção de mercado mais intensa. Enfim, é uma ação que claramente fica no meu radar para aportes, porque a qualidade aqui é evidente, tanto em retorno histórico, quanto em retorno do seu patrimônio líquido de forma consistente, quanto em relação a esses gatilhos de geração de valor. Porque vamos pensar o seguinte, só a despesa tributária, tendo uma economia de 500 milhões, se eu colocasse esses 500 milhões na conta, só isso já faria o preço justo subir para uns 15,50 a R$16, fora os outros gatilhos de valor. Então, sinceramente, a empresa não está cara. Não fique ancorado, eu comprei a 8, 9. Não é assim que funciona. A ancoragem pode fazer com que você deixe de comprar excelentes companhias. Isso vale para mim e para todo mundo. No mais, de novo, te convido a conhecer aqui a comunidade FMI, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E qualquer dúvida que você tiver, é só deixar aqui nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.